Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, é nosso convidado no Jornal das 7. Muito boa tarde. Começamos por falar da questão da terceira dose ou da dose de reforço. O secretário de Estado falava numa informação que ainda precisava. Que informação é essa que ainda necessitamos? Muito obrigado. Boa tarde. Esta questão da terceira dose tem que ser vista, ou da dose de reforço, tem que ser vista em dois planos diferentes. Nós temos, por um lado, as pessoas imunocomprometidas, para quem esta dose adicional é importante porque um esquema vacinal com as 3 doses confere a proteção desejada, algo que pode não se conseguir com o esquema vacinal de 2 doses apenas, precisamente porque se trata de pessoas cujos sistemas imunitários estão enfraquecidos e que, portanto, necessitam de um esquema vacinal mais robusto. Isto, de resto, acontece com outras vacinas para pessoas imunocomprometidas terem esquemas vacinais diferentes dos esquemas vacinais para o resto da população. Depois, temos a questão da eventual terceira dose para pessoas que já receberam o esquema vacinal de 2 doses e para quem, eventualmente, a proteção conferida por essas 2 doses decaia. E é isso que nós ainda não sabemos se acontece ou não. Nós sabemos que uma dose adicional da vacina vai aumentar a quantidade de anticorpos, mas isso por si só não significa um aumento da proteção, porque nós sabemos já que os anticorpos, os níveis de anticorpos por si só, não são uma medida da proteção efetiva que as vacinas conferem e, portanto, o sistema imunitário é muito mais complexo do que apenas os anticorpos e o facto de uma pessoa estar protegida ou não depende de um conjunto de variáveis que não se podem facilmente medir a nível laboratorial. Então, como é que nós podemos saber se essa terceira dose é ou não é necessária? Acompanhando, monitorizando uma eventual perda de proteção contra a doença, e nomeadamente contra a doença grave, que possa acontecer ao longo do tempo em pessoas que receberam as 2 doses da vacina. E isto tem que ser feito monitorizando clinicamente o aparecimento de casos graves de doença em pessoas vacinadas ao longo do tempo para percebermos se essa frequência aumenta para além daquilo que seria esperado, indicando assim que há uma perda de proteção. Nós até agora não temos dados que mostrem isso inequivocamente. Ou seja, não precisa necessariamente de informação, precisa de tempo para recolher de informação. Tempo e de informação, de dados que são recolhidos à medida que o tempo vai passando. Estamos sempre a monitorizar a incidência de casos de doença, e nomeadamente de doença grave, para perceber se, ao fim de um determinado intervalo de tempo, essa proteção está ou não a decair. E neste momento os dados não são claros a esse respeito. Nós temos uma outra maneira de perceber se a terceira dose é vantajosa ou não, que é acompanhar o que se está a passar em países onde ela já está a ser administrada, e nomeadamente Israel, e perceber se a administração daquela terceira dose corresponde ou não a um efetivo aumento da proteção contra a doença e contra a doença severa, sobretudo. Também ainda não temos esses dados, ou pelo menos não temos ainda dados suficientes, precisamente porque a administração dessa terceira dose em Israel começou há cerca de um mês, pouco mais que isso, e, portanto, agora é preciso perceber de que forma é que a proteção das pessoas que receberam essa terceira dose evolui e como é que ela compara com as pessoas que têm 2 doses, para perceber se realmente há um benefício em termos de proteção clínica contra a doença, e nomeadamente contra as formas mais graves da doença, em virtude dessa terceira dose. São tudo questões que nós temos que ir acompanhando e só com o tempo e com a monitorização da incidência da doença e da doença grave é que nós vamos perceber se está ou não a acontecer um decréscimo de proteção em pessoas que têm as 2 doses, ou um aumento da proteção em pessoas que receberam Então, a nesse terceira. caso, ainda partindo do princípio que a população começou a ser vacinada a partir de janeiro, quando é que poderão ter os dados todos que... Depende da forma como essa proteção se comportar ao longo do tempo. Quanto mais tempo demorar a sabermos, melhor sinal é, porque significa que não decaiu ainda ao ponto de necessitar desse reforço. De ser evidente que essa proteção decaiu a um ponto que necessita de um reforço. Ou seja, para não desperdiçar vacinas, para não desperdiçar armas neste combate à pandemia, o ideal é só focar nas pessoas que são imunodeprimidas. As pessoas imunocomprometidas são, sem dúvida, um grupo que requer uma atenção especial, precisamente porque, por definição,
os seus sistemas imunitários não respondem à vacina da mesma forma que os sistemas imunitários, digamos, mais funcionais. E, portanto, para essas pessoas, na minha opinião, e penso que é uma opinião mais ou menos consensual, faz sentido que o esquema vacinal seja diferente, seja mais completo do que na restante população. Para a restante população, com sistemas imunitários em pleno funcionamento, temos que perceber e ir monitorizando, tal como dizia o Secretário de Estado há pouco, ver os dados à medida que eles vão surgindo, para perceber se realmente é vantajosa essa terceira dose e se justifica a sua administração. Convém sempre recordar que cada vez que estamos a falar da terceira dose ou da dose de reforço, que enquanto estamos a usar vacinas para uma terceira dose, elas faltam noutros pontos do globo. Esse é um aspecto fundamental. Nós não podemos perder de vista o facto de que há regiões do globo onde falar sobre uma terceira dose é impensável porque ainda não há sequer a primeira e, portanto, nós temos que pensar na pandemia a nível global e na importância de uma distribuição tão equitativa quanto possível das vacinas disponíveis e não nos podemos esquecer que há uma parte muito significativa do planeta para quem as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais idosas, as pessoas com comorbilidades e pessoas que realmente têm um risco muito sério no caso de contraírem a doença, que essas pessoas não têm ainda qualquer dose da vacina, qualquer vacinação, e isso é um fator que deve ser tido em conta. Senão continuamos a ter uma pandemia. Continuamos a ter uma pandemia e deixamos desprotegidas uma fatia muito importante da população mundial. Queria também a sua opinião sobre a questão das máscaras. O diploma só está em vigor até domingo. Há a possibilidade de deixar de ser obrigatório o uso na rua. Considera que é uma medida... É a que mais pesa? A restrição, se calhar, não é a que mais pesa, mas pesa, não é? Nós, neste momento, temos uma cobertura vacinal que é extraordinária, mesmo no contexto europeu, temos números muito impressionantes e estamos perto de ter 85% da população totalmente vacinada. E nós sabemos, agora é absolutamente claro, que as vacinas são extremamente eficazes na proteção contra a doença e, sobretudo, contra as formas mais graves da doença, aquelas que podem conduzir à hospitalização e, eventualmente, à morte. Perante este cenário de termos a população maioritariamente protegida por esta barreira extremamente eficaz contra a doença e contra a morte, que são as vacinas, eu sou da opinião que nós temos mesmo que começar a aliviar estas medidas e, nomeadamente, o uso de máscara na rua, salvo, porventura, em situações excepcionais, porventura, tem mesmo que avançar nesse sentido. Porque o vírus não vai desaparecer e vai continuar a circular de forma endémica na população, tal como outros vírus respiratórios circulam. E nós temos que aprender a conviver com essa realidade, sabendo que aquilo que é mais importante salvaguardar, que é a saúde e a vida das pessoas, está salvaguardado pelas vacinas. Portanto, com uma cobertura vacinal que proteja a saúde e a vida das pessoas e, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, o vírus circular acaba por ser uma inevitabilidade com a qual nós vamos ter que conviver e acho que nesta altura é realmente importante nós começarmos a dar passos significativos no sentido de regressarmos à normalidade, agora que temos a situação controlada, sobretudo no que diz respeito à proteção da vida das pessoas. Miguel Prudêncio, agradeço a sua participação no Jornal das 7. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Muito obrigado.